e Nirvana, com Samuel, Fernando e Bruna. Episódio 4. A nossa experiência no curso de 10 dias, parte 2. Nós estávamos a falar do facto de quando nós estamos numa rotina de meditação, havendo um dia específico em que não nos apetece meditar ou que não temos muito tempo para meditar, será que o devemos fazer na mesma, mesmo que isso não tenha nenhum lado positivo nesse dia, em termos de benefícios, mas será que devemos manter só para manter essa streak de todos os dias meditar? Ou será que é ok dizer para nós mesmos, ok, hoje não consigo meditar, não é um bom dia, não vou meditar? No fundo é esta questão sobre, será que deixar um dia de vez em quando é ok? Ou Entendi. isso estraga bastante aquela streak de dias consecutivos a meditar? Eu acho Qual que será o melhor approach? acho que por um lado tem aquela questão do que o livro O Poder do Hábito aborda bem, né? Que acho que tudo que a gente faz consecutivamente, a gente cria um hábito que permanece. E acho que se a gente começar a falhar alguns dias, Sim, esse isso eu hábito concordo. pode quebrar. Então tem essa questão. E agora tem meditações que eu faço, principalmente, às vezes eu chego tarde no meu hotel, começo a meditar e bate aquele sono. Eu sei que eu não, a mente, normalmente, ela já fica divagando, né? Os pensamentos para lá e para cá. Aí coloca sono em cima, aí a melhor coisa que eu posso fazer é dormir. Aí eu peço desculpa ao professor Goenka, mas perder essa meditação noturna. Então, é a minha experiência prática, né? Eu não sou, e também não me cobro muito quando eu vou dormir ou quando eu perco um dia de meditação, é aquela questão, né? Aceitar smilingly, né? De uma forma bem positiva, tudo. Não tem que ter cobrança pesada. Eu acho que tem que ser light. Igual eu tô, essas primeiras semanas aqui no Japão, eu fiquei rodando demais. Não estava meditando praticamente nada. Agora que eu estou aqui em Sapporo mais tempo, eu estou começando a voltar com o hábito. Então, é uma coisa que vai e vem também. Acho que é igual o andar de bicicleta, né? A gente não esquece. Então, por mais que a gente fique um período sem meditar, quando a gente volta mais ou menos ali na vibe que a gente estava quando parou. Acho que, por exemplo, eu comecei a ter sensações, sentir sensações na barriga, que antes eu não sentia. Eu parei de meditar, não quer dizer que quando eu voltar a meditar, eu não vou mais sentir as sensações que eu sentia antes. Na verdade, as sensações vão e voltam. Enfim, Sim, boa. esses são os meus E inputs disso. você acha, desculpa interromper, não sei se você tem uma sequência, mas porque eu achei muito interessante que você falando isso, sobre o ponto de partida que você atinge. Você acha que você atinge um certo nível de observação corporal e que a partir desse nível que você atingiu, você não volta como se fosse uma escada, né? Você não volta para os degraus abaixo. É como se fosse uma evolução e a partir desse momento você sempre vai ter aquele ponto estático de onde Eu tenho retornar. essa sensação, viu? Porque a própria, por exemplo, no primeiro curso eu conseguia sentir os braços e as pernas. No segundo curso eu comecei a sentir praticamente o corpo todo. Entre o primeiro e o segundo curso, né, que eu estava até falando com o Samuel um pouco antes de você entrar, a praticação diária ajudou muito. Eu começar a sentir outras partes do corpo que eu não sentia. Então, tem dois pontos aí. Acho que tem meditações que às vezes eu não vou sentir nada, e tem meditações que eu vou sentir, né? As sensações vão e vêm. Mas, por exemplo, a sensação no tórax, da parte frontal, que eu não sentia nada sempre que eu meditava,
em algum momento, um pouco antes do segundo curso que eu fiz, eu começava a sentir algumas vezes. E no segundo curso eu consegui refinar essas sensações. E aí, às vezes eu consigo sentir, às vezes não, mas em algum momento, e é engraçado que eu fui conversar com o professor, né, falando um pouquinho mais da minha segunda experiência, ele falou alguma coisa de if you open the doors, é como se você abre a porta para sentir uma, uma área do corpo que antes estava fechada. E depois que ela está aberta, às vezes você vai sentir, às vezes não, mas mais cedo ou mais tarde você vai voltar a sentir. Então, acho que eu, pela minha experiência própria, prática, eu vejo dessa maneira. Eu se calhar diria que vou discordar um bocadinho, mas ao mesmo tempo sinto que estou a deambular um pouco e não sei se... Mas vou na mesma. Eu diria que é como se... Imagina que tu compras um livro e estás a lê-lo e está na tua mesinha de cabeceira. Estás sempre a lê-lo, está junto a ti. Deixas de ler durante algum tempo, portanto ele vai para a estante. O que acontece é, eu acho que depois de meditares durante algum tempo, tu de facto tens esse livro em tua casa, mas já não está na mesinha de cabeceira. Tens que ir primeiro procurar à estante. Ou seja, ele já lá está, mas é preciso um bocadinho mais para o ir lá buscar. Contudo, ele já lá está. Portanto, eu acho que há um pouco, há se calhar um pequeno esquecimento, mas que lá no fundo está lá. Portanto, é só ir lá voltar a buscá-lo. É um pouco parecido com o que disseste, talvez um pouco diferente, mas acredito que não sai de nós, está cá, mas é mais fácil voltar lá do que se não nunca tivéssemos lá chegado, mas temos que ir lá buscar ainda um bocadinho. Boa. Acho que seria a analogia que eu faria. Excelente analogia. E puxar pela memória. Acho que é o que acontece na prática mesmo. Não tá tão fácil ali, igual o andar de bicicleta que eu falei, mas tá ali, em algum lugar. Exato. Tá guardado em algum momento. E isso eu também sinto, a minha experiência é nessa linha também, como o Samuel disse. Porque eu sinto que a prática diária, como o Chai-Fei disse, vai criando uma certa evolução como se fosse um refinamento da capacidade de observação. Você vai refinando e se tornando um pouco mais consciente das sutilezas de cada sensação, de cada parte corporal. E a partir desse momento, é como se fosse um conhecimento mesmo, que você estuda, e a partir do momento em que você estuda mais e se compromete em aprofundar aquele conhecimento, ler livros sobre, ver vídeos, palestras, pessoas que entendem sobre aquele assunto, você vai se aprofundando cada vez mais num conhecimento e você cria um entendimento muito melhor do que quando você começou a estudar aquele assunto. Eu acho que eu faria essa analogia também, assim, que é um estudo próprio, né? Um estudo observador das sensações do corpo e das sutilezas. E eu acho que em certo momento, pelo menos para mim, essa é a minha experiência, que você adquire aquele conhecimento ou aquele nível de observação que você consegue perceber mais aquelas sutilezas e que se você deixar de praticar ou passar um tempo sem praticar, aquele conhecimento não vai ser perdido. Você ainda vai ter aquele conhecimento na memória. Mas se daqui a algum tempo, por exemplo, 2 anos que você nem estudou, e eu posso utilizar isso, por exemplo, na analogia de faculdade. 10 anos de faculdade depois que formou, se me perguntar para eu fazer uma equação diferencial, eu não vou saber. Mas eu sei que aquele conhecimento está ali em algum momento. Está ali no fundo da mente, da memória. Vai me causar ou vai me demandar um esforço maior para relembrar. Eu vou ter que pegar alguns outros livros, relembrar a teoria, relembrar problemas, mas está ali no fundinho guardado. Então, eu acredito que é a mesma situação. Se você atinge um certo nível de conhecimento, de observação das sutilezas, pode ser que depois vai te causar um esforço maior para retornar no mesmo, na mesma situação, mas ainda vai estar ali guardado porque você vivenciou aquilo em algum momento anterior.
Eu Boa. sinto a minha experiência nesse sentido também. E aí eu queria Excelente fazer uma outra analogia. pergunta também. E aí? Você pode fazer o comentário. Não, achei massa demais as analogias que vocês usaram. Diga aí sua pergunta. Sim, é uma pergunta que eu tive e que eu tenho, inclusive, atualmente, Hum. que vai de acordo com a pergunta que o Samuel fez anteriormente, que se a prática diária. Como foi sua pergunta, Samuel? Se você puder repetir. Se o facto de. Porque todos os dias, pode haver dias em específico que é complicado meditar por mil e um motivos. Se o facto de não meditarmos nesse dia em específico cortar a nossa streak de dias consecutivos a meditar pode ser problemático, e no fundo a questão Uhum, é se devemos meditar todos os dias, mesmo nesses dias em que é complicado, ou se é ok nesses dias não meditar ou meditar menos. uhum. No fundo é isso. Quão rígidos devemos ser connoscos nessa prática ou não? Sim. E a minha pergunta seguida a essa seria: se a conclusão, e eu acredito que seja uma conclusão para cada pessoa, não necessariamente existe uma resposta universal. Talvez para o Fernando faça sentido que sim, eu preciso meditar todos os dias, 2 horas por dia, e eu me forço ou não. Para mim, eu já tenho uma visão diferente. E eu acredito que cada pessoa vai ter a sua própria resposta a essa pergunta. Mas a pergunta que eu queria fazer era o seguinte: se a conclusão de que sim, é necessário e é bom se forçar a criar a prática e fazer a prática diária de 2 horas. A minha pergunta vai um pouco também de acordo com o que o Fernando falou sobre a rotina. Porque às vezes a rotina, viajando, estando em diferentes lugares, em diferentes momentos na vida, ou diferentes tempos, atividades, sem ter uma rotina específica, como colocar essa prática estando em uma situação de vida, digamos assim, um pouco mais caótica, sem uma linearidade de programação, assim, por exemplo, acordo todo dia, tal hora, e aí tem o meu espaço de meditação específico, que é o meu espaço, que eu estou ali sozinho. Uhum. Se a vida está um pouco caótica no sentido de que amanhã eu não sei onde eu vou estar, não tenho um espaço que é só meu ali da meditação, que eu posso me dedicar para aquilo, como colocar a prática estando em situações assim, sem muita estrutura, digamos. Porque é o Uhum. momento que eu tô e eu tenho sentido um pouco de dificuldade com isso, sabe? De Pois, colocar. eu para mim curioso que até à viagem na Índia eu estava a meditar todos os dias, mesmo todos os dias, durante acho que 2 anos. E na Índia, pela primeira vez, deixei de meditar todos os dias. E Hum, um exemplo clássico de como eu deixei de meditar foi, por vezes nós fazíamos aquelas viagens de noite num autocarro ou num ônibus para ir para a próxima paragem. E então, nos autocarros, eu não conseguia fisicamente meditar. Era impossível. uhum, É difícil Por mesmo. exemplo, naquelas cápsulas, mesmo para deitar, eu se me metesse em pé batia com a cabeça. Portanto, nessas ocasiões era mesmo fisicamente impossível. Eu tinha o tempo e até a disposição, mas fisicamente era impossível. E eu nessa altura, o que aconteceu foi que simplesmente acabei por aceitar que era o que era, e durante aquela fase meditei bem menos, ou até durante alguns períodos deixei de meditar. Agora, se a rotina de uma pessoa for sempre caótica, durante toda a vida não, mas durante um espaço de tempo bastante alargado, de facto é um grande desafio. Eu não sei. Não sei uhum, como é que eu tenho resposta para isso, porque eu acho que é preciso alguma paz de rotina para conseguir ter principalmente estas 2 horas, a 1 hora de manhã e 1 hora de noite. Por isso, não sei. Como é que uhum, farias, Fernando? Eu acho que assim, pela minha experiência, eu acho que dá para falar que a maioria dos dias meu de viagem eu meditei 2 horas. Vamos supor aí, talvez 75% dos dias, não é todo dia.
Mas eu não me cobro muito, igual essas últimas 3 semanas antes de vir para Sapporo, eu estava raramente meditando. Eu meditava quando dava. E tudo bem. Eu acho que a ideia de forçar, a palavra em si já traz uma negatividade. É totalmente anti-vipassana, eu acho. Então, às vezes é melhor não meditar do que forçar a meditação. Igual, igual o exemplo que eu dei de dormir. Se estou com sono, eu vou dormir. Vou deixar para amanhã. E eu acho que... Diz. Não, um outro insight também, durante a viagem, às vezes eu estou viajando em um lugar que é muito calor durante o dia, e eu dou um skip não medito na manhã para eu poder sair, passear e aproveitar o tempo bom. E aí, à tarde, quando está aquele calor pesado, aí sim eu medito em algum lugar que tem ar-condicionado ou uma sombra mais de boa. Então, é flexibilidade, né? Mas eu acho que é importante ter um mínimo de disciplina para não perder, né, essa prática. Concordo, era isso que eu ia dizer. Eu acho que é importante, e respondendo também à minha própria pergunta, eu acho que é importante criarmos primeiro a rotina e se calhar forçarmos-nos, ou talvez introduzir outra palavra mais vipassana, mas no fundo criarmos e estabelecermos essa rotina e sermos disciplinados para ter essa rotina. E aqui podemos dar exemplo de outras coisas como ir ao ginásio ou exercício físico. Eu acho que é importante primeiro criar essa rotina, é importante ir ao ginásio mesmo que não queiramos no início, para criar essa rotina de exercício físico, e acho que é o mesmo aqui. Mas a partir do momento que essa rotina existe e que temos o compromisso para com essa rotina, eu diria que é totalmente ok haver um dia ou uma hora em específico que acabamos por decidir que, tendo em conta o ambiente e as circunstâncias, não meditamos. Desde que haja sempre esse compromisso de manter a rotina. Portanto, diria isso. Acho que pode chegar algum momento que a meditação vipassana, pelo menos 1 hora por dia, ela vai se tornar como tomar banho. Às vezes vai ter um dia super caótico que não deu nem tempo para tomar banho. Isso para mim é mais flexível, né, Bruno? Você sabe que, principalmente se eu estou viajando em lugares mais frios, mas... Opcional. Pode virar opcional. Mas é algo que tem que... Eu acho que, para mim, hoje em dia, é um pouco isso. Tipo assim, se eu não meditei é porque eu esqueci de fazer alguma coisa que é cotidiano, de todo dia para mim. Então, eu sinto um pouquinho esse incômodo saudável que eu diria. Que se eu não meditei, eu não vou me achar que eu falhei, me colocar para baixo por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que ficou faltando uma coisa ali no meu dia, que foi a meditação. Então, mais ou menos E eu por aí. gostei que você associou a meditação com hábitos de cuidado pessoal. Assim, hábitos de cuidado pessoal, inclusive de higiene. Então, assim, uma higiene talvez Higiene mental. mental. Higiene mental. Uhum. E que se torna como second nature, né? Se torna algo que você, por exemplo, acorda. Eu gosto de escovar os dentes quando eu acordo. Então, eu acordo, às vezes ainda a mente está um pouco ainda no sono, olho um pouco fechado, mas meu corpo sabe o que ele precisa fazer. E aí pega a escova de dente, vai, e é um cuidado pessoal que já tá impregnado, assim, no cérebro, no corpo, não sei. E eu gostei que você associou a meditação a isso, assim, e de chegar um momento, se você mantiver a disciplina e mantiver a prática, vai chegar um momento, como chegou o momento que escovar os dentes se tornou algo completamente natural, vai chegar um momento em que a meditação
vai atingir esse mesmo status, né, de atividade que se faz quase no automático, né? Uhum. E porque a gente aprende a escovar dente. Quando a gente é criança, a gente é ensinado a escovar Uhum. dente. No início, até se adaptar, entender os movimentos. É um processo de aprendizado, né? Uhum. Então, talvez gostei dessa comparação, assim, desse tipo de processo de aprendizado de autocuidado, ser o mesmo processo da disciplina de criar a rotina da prática diária, né? Uhum. Se você for fazer isso, você vai chegar um momento em que vai se tornar mais fluido, ou pelo menos mais automático, o momento que você vai se sentar e já entrar num processo meditativo. Sim, Então, sim. gostei dessa Boa. Acho que o único comparação. problema é que a meditação diária, a uma hora de manhã e uma hora à noite, corresponde a 2 horas nas 24, enquanto que escovar os Uhum, dentes é 1 minuto ou 2, tomar uhum, banho, dependendo das pessoas, entre 3 minutos a 1 hora. Mas pronto, todas estas coisas demoram um pouco tempo, enquanto que a meditação é algo que requer muito mais tempo se forem essas 2 horas diárias. Por isso é É, que eu acho que se torna um pouco mais difícil uhum, do que as outras. O que não quer dizer que no início a gente não comece por 10 de manhã, 10 à noite e ir acrescentando à rotina lentamente até conseguirmos encaixar essas 2 horas no dia, mas de facto, principalmente para alguém com uma rotina, eu diria dos dois lados, quer uma rotina de viajante muito volátil, mas também uma rotina de pessoa normal, trabalhador ou estudante, para estes dois tipos inserir 2 horas de meditação é complicado. Por uhum. isso acho que é sempre difícil. É um desafio um pouco maior, mas sim, Sim. concordo com o estar no mesmo nível de lavar os dentes ou tomar banho, por exemplo. ao mesmo tempo tem aquela questão, né, que acho que até mencionei no início do último do podcast, do episódio, falando naquela questão das 2 horas, parece que é muito, mas Uhum. o ganho de produtividade ao a gente ter mais foco, mais clareza mental durante o dia, é bem, para mim, eu consigo ver muita diferença, pelo menos, particularmente. E também o, o sono profundo, a noite bem dormida, quando a gente está praticando a meditação, eu acho que acaba que a matemática aí dessas 2 horas, acho que a gente acaba saindo no lucro. Porque o ganho de produtividade durante o dia e a noite bem dormida vale a pena essas 2 horas. Estou olhando pelo tempo em si, eu não vejo muito problema. Uhum. O ganho incremental, né, que você diz, assim, É, não é como se fosse o seu dia hoje, que você está deixando de fazer algo por 1 hora, né? Você estaria ganhando 1 hora ou mais ao praticar e que você está criando esse hábito que vai ajudar em todas as outras esferas, né, da vida. Mas é e, interessante isso, assim, de começar também com menos tempo, por exemplo. E isso é algo que, pelo menos, eu não me lembro de ter sido falado, assim, né, nas palestras, pelo Goenka, de criar uma rotina aos poucos. Ah, medite só 10 não é falado. minutos, depois vai criando, vai crescendo. Para mim, a impressão que eu tive é assim, pronto, agora você fez o Vipassana 2 horas por dia, no mínimo, e vai. É, Então, eu não, assim, mas eu acho interessante isso de abrir essa possibilidade, assim, de incremental, porque eu, como uma pessoa que eu me cobro muito. E aí, se eu não medito 1 hora, eu fico me sentindo como se eu me sinto culpada, sabe? Assim, como se não estivesse fazendo corretamente. E o certo e errado também vai totalmente contra, assim, né? O próprio objetivo. Mas aí eu queria perguntar para colocar para vocês, assim, o que é que vocês acham disso, assim, se é válida essa abordagem e colocando aos poucos, meditando quando tem um espaço, se vocês conseguem ver que há benefício, se é o mesmo benefício, o que que vocês acham disso?
eu acho que é válido, mas agora estava ao mesmo tempo a pensar que se eu fizer Vipassana por 10 minutos, acho que é muito complicado obter algum benefício. Anapana durante 10... já agora, para quem está a ouvir, Anapana, Vipassana são métodos de meditação que vamos explicar nos próximos episódios, mas talvez Anapana, que é o método mais... O primeiro método, um pouco mais simples, talvez esse em 10 minutos eu já consiga obter algum efeito, mas para ser justo, Vipassana em 10 minutos talvez me pareça pouco. Talvez no mínimo 20, 30 minutos de Vipassana seria necessário. Contudo, uma pessoa que quer começar a rotina diria, na boa, ok, faz 10 minutos de meditação de manhã e depois à noite, até ganhares o ritmo e conseguires ir incrementando. Se calhar podes começar com Anapana e a partir do momento em que consegues ter 20 minutos ou 30, começar a fazer Vipassana, não sei. Mas não sou nada contra os 10 minutos, até acho que talvez seja uma boa estratégia para incrementar essa tarefa diária, mas sendo justo, Vipassana em 10 minutos acho que não dá. Não sei se concordam. Eu concordo bastante, mas só para dar um relato de experiência própria, teve um momento que eu meditei um Vipassana por 10 minutos e foi realmente interessante. Eu estava em Yakushima, uma ilha aqui do Japão, e tem uma floresta assim fenomenal, com as árvores gigantescas e lindas e muito verde para tudo quanto é lado. E aí eu estava fazendo trilha pela floresta e eu vi umas árvores que, tipo assim, você podia entrar nelas. Eram umas raízes saindo assim para fora, formando tipo uma tenda e o tronco da árvore continuando a subir. Só que muito grande, parecendo uma caverna lá dentro. Aí eu pensei, caramba, velho, os monges, os budistas, eles gostam ou meditar debaixo de uma árvore ou dentro de uma caverna. Aqui é o melhor dos mundos. É tipo uma caverna Combina dentro os da dois. árvore. Eu vou meditar aqui. Só que eu já estava voltando da trilha e o último ônibus estava para sair às 4h10 e eu estava tendo que voltar ainda lá. Enfim, eu não podia ficar muito tempo. Deu vontade de meditar, sei lá, 2 horas direto ali. Tão gostoso que era o lugar. Aí eu meditei só por 10 minutos, né? Claro que eu não vou falar, vou ter esse misticismo de, era uma caverna dentro da árvore, ter um ambiente, mas eu acho que o fato de estar na natureza, sem dúvida, cria um ambiente muito favorável, e o fato de ter um tempo limitado ali, 10 minutos, e depois desses 10 minutos não posso, vou ter que usar o melhor desses 10 minutos. Aí eu consegui, assim, ter uma boa meditação vipassana durante esses 10 minutos. Mas eu concordo que a maioria das vezes não vai dar para atingir, até porque eu começo sempre com Anapana, né? Aliás, eu sempre começo com a minha mente para lá e para cá. Aí depois de uns 15 minutos eu começo, não, tem que focar aqui, ó, respiração, respiração. Aí depois na meia hora final que eu normalmente começo o Vipassana, né? Mais ou menos. Então tu dirias que demoras sempre 10, 15 minutos só de pensamentos até começar o Anapana? Isso varia muito, né? Tem meditação que é a hora inteira de pensamento para lá e para cá. Tem meditação que já logo de cara estou bem concentrado na Anapana, aí eu passo mais cedo para o Vipassana. Então é tudo, varia, meditação para meditação. Cada meditação é diferente. Mas aqui, acho que a gente está desviando um pouquinho do cronograma aqui do episódio. Acho que a gente podia voltar nas experiências pessoais do Vipassana, aproveitar que a Bruna chegou aqui e dar o seu relato da sua experiência Vipassana, que a gente fez junto lá na Índia, né? Eu já falei sobre a minha experiência lá em Bodh Gaya. Sim. Aí seria legal, porque é o mesmo curso, no mesmo lugar, literalmente na mesma época, né? A gente fez junto, mas são pessoas diferentes, então vai ter experiências diferentes. Né? Vocês viram-se já agora?
Vocês conseguiram ver-se durante... Ah, Depois do Vipassana, depois do acho Vipassana. que não. Nossa, acho que a última vez, depois do Vipassana, a gente Sim, no encontrou lá em aeroporto Delhi, de né? Delhi, Olha durante a 30 coincidência. minutos. A gente, sem combinar, marcou voos de Delhi para diferentes lugares na mesma noite. Aí a gente conseguiu se ver no aeroporto de Delhi. E a gente Boa. descobriu no dia anterior Muito que a curioso. gente estaria no aeroporto de Delhi no mesmo dia, na mesma hora. Sim. Então foi depois do Vipassana, acho que a gente se viu por 30 minutos, 20 minutos no aeroporto. 7 meses depois. Mas e dentro do Vipassana, em Bodh Gaya, mesmo dentro do centro, não se viram durante as meditações no hall? Ah, não. Eu digo isto No porque hall, eu vi mulheres, eu meditava com mulheres. sim. No Discourse Nas nossas meditações em grupo, o salão de meditação eram os homens do lado esquerdo, as mulheres do lado direito, então a gente habitava o mesmo espaço ali, a gente estava compartilhando a meditação em grupo, mas não havia interação. Às Exato. vezes eu roubava um olhar assim para ver como que o Fernando estava, se ele estava concentrado ou se ele estava sofrendo igual eu estava sofrendo. Algumas Para vezes ver eu um pouco senti, de... algumas vezes eu olhava para você também, algumas vezes eu sentia que você estava me olhando, eu não vou olhar não, porque senão Não, vai ter alguma comunicação aqui, nem que seja, vou começar a uma rir. comunicação, sim, corporal. Isso eu comentei com o Fernando também. Depois nos Discourse vídeos, a gente também assistia numa sala em conjunto, porque acredito que era pela questão da língua, né? Que dividiram entre a turma que falava hindi e inglês. Então a gente assistia os Discourse vídeos juntos também. E a gente não, obviamente a gente não interagiu, mas eu achava muito inspirador. Inclusive, teve dias em que foram muito desafiadores para mim. E eu chegava no Discourse vídeo quase querendo desistir, pensando que eu não ia dar conta. E aí eu olhava para o Fernando, ele estava com um sorriso tão genuíno no rosto, ele ficava assistindo o Goenka com o olhinho brilhando. E aí eu olhava, assim, esse encantamento dele, e isso me inspirava também. E aí eu olhava, e no final ele fazia uma reverência tão grande, assim, tão genuína pro Goiânia, que eu falo, gente, olha isso, tá? Então tá, Sado, Bruna, vamos mais sado. um sado. E Vocês diziam sado no final? sim, Uhum, sim. sim. E aí eu olhava o sado do Fernando e eu falava, gente, realmente. E aí e isso me dava aquecia meu coração, sabe? E era bonito de ver o comprometimento, assim, que ele tava. Então isso também me deu forças em alguns momentos, assim, mais difíceis. Eu já tinha te falado isso. Então, apesar da gente não estar interagindo, só a presença e às vezes a observação, assim, acho que para mim me ajudou, sabe? Me ajudou muito, assim, de estar naquele momento. E talvez eu vou usar isso, então, para puxar um pouco, para contar sobre a minha experiência. Foi meu primeiro retiro de Vipassana. Também eu não pesquisei muito antes. Eu já sabia alguma coisa por alto, superficialmente, mas não exatamente no que consistia a prática. Você lembra Então, onde que você descobriu sobre o Vipassana? acho que foram vários episódios, enfim, em amigos, alguns círculos de, de práticas espirituais, ou pessoas que eu troquei em algum momento sobre terapias alternativas. O termo Vipassana sempre perpassou ali os círculos sociais que eu frequentava. Uhum. E amigas me falando que já fizeram, que eu deveria fazer, mas eu nunca realmente pesquisei sobre, mas eu não posso dizer um momento específico em que eu ouvi falar Vipassana, isso. Foram, assim, estava já Uhum. habitando o meu imaginário, assim, coletivo, digamos. Uhum. E então, mas
apesar disso, eu fui relativamente ou até completamente ignorante no sentido de não saber exatamente o que esperar. Eu não tinha conversado com pessoas para saber como tinha sido a experiência deles, ou o que consistia, ou o que eu faria nesses 10 dias. Então, eu fui sem nenhum tipo de viés, o que eu achei positivo. Inclusive, até nos momentos mais difíceis, assim, porque eu não esperava que eu vivenciaria algumas situações assim que vieram à tona naquele momento. Eu acho que foi bom eu não saber, porque eu não criaria nenhum tipo de expectativa ou de receio, ou de medo, ou de tentar entender racionalmente, sabe? Então, para mim foi importante ter ido sem muita expectativa. E a minha experiência, eu não vou dizer que foi fácil. Não foi muito fácil. Eu acho que dentre os 10 dias, acho que no 10º dia eu comecei a me sentir bem. Mas no dia que o silêncio acabou. Então isso ajudou também bastante. O silêncio em si, para mim, não me incomodou no sentido de querer conversar com alguém. O silêncio, para mim, foi bem tranquilo no aspecto do impulso de querer conversar. Para mim, eu não tive isso. Mas o silêncio, para mim, foi importante e mais desafiador no sentido de que eu só tinha o meu mundo interior para ouvir. Então, isso para mim escancarou como que estava o meu interior, sabe? Escancarou, sem distrações, sem querer olhar para o outro lado, sem querer não ver, não tinha jeito, assim. Então, escancarou como que eu estava internamente, assim, como a minha mente estava funcionando. E, inclusive, eu até reli recentemente algumas anotações que eu fiz pós-Vipassana, e eu relatei isso, de que não tinha como fugir de ver como a minha mente estava caótica naquele momento. E que o que me surpreendeu mais foi a minha mente estava caótica, assim, já por default. Mas só então, ao passar 10 dias em silêncio, que eu percebi como ela estava caótica. No dia a dia eu não percebia esse caos mental, pensamentos, sabe, completamente confusos, velocidade. Aqui já vai Poderia até colocando debaixo do sentir uma tapete, né? ansiedade, mas não, exatamente, não observava assim, o trabalho, o esforço mental, né? Ou o padrão mental que estava muito agitado. E isso para mim ficou muito claro. Então, uma boa parte do Vipassana foi eu tomar consciência disso, observar, não ter como fugir, não ter como distrair, não ter como, deixa eu fazer uma outra coisa aqui para parar de pensar. Não existia. Então, assim, vou ter que ficar com isso. Então, o silêncio, para mim, foi mais nesse aspecto que me pegou mais. E eu acho que foi essencial. Foi essencial para o autoentendimento, sabe? O autoentendimento e poder lidar com isso. E eu acho que o momento mais desafiador que eu tive foi, inclusive, que no primeiro dia o professor, como a gente fala isso em português? O assistant teacher. Professor O assistente? professor assistente, isso. Ele me chamou para conversar e na minha ficha eu tinha colocado, porque eles fazem, né, toda a anamnese sobre experiências passadas, sobre situações de vida. E eu havia colocado em que, assim, há 5 anos atrás eu tive um episódio de crise de pânico, mas desde então eu nunca mais tive. Não era algo em que não era algo presente na minha vida, foi um momento específico, pontual, e que nunca mais se
aconteceu. E o professor assistente me chamou para conversar, falando que aquilo poderia vir à tona, ressurgir. E eu falei, não, claro que não. Isso já foi há 5 anos atrás, nunca mais tive nada, tô curada, fui curada. E foi só um episódio específico, óbvio que não. Aí ele, não, mas pode vir à tona. Mas se vier, seja forte. Só isso que ele me falou. Se vier, seja forte e eu estou aqui com você. E aquilo me criou um certo medinho quando ele me falou isso. E aí me criou, tipo assim, nossa, mas como assim isso pode vir à tona? Mas isso tem tanto tempo e não é possível. Mas ao mesmo tempo ficou um pouco ali no fundinho da mente. E querendo ou não, dito e feito, eu não lembro exatamente qual foi o dia, acho que foi no terceiro, ou segundo ou terceiro dia. E eu estava num dos momentos da meditação em grupo, não lembro se foi na da manhã ou na da tarde. E eu estava simplesmente sentada, meditando, e começou a vir uma crise de pânico. Vim uma crise de pânico, e todos aqueles sintomas, descarga de adrenalina, coração palpitando, uma crise de pânico mesmo. E eu lá sentada na meditação. E o que eu podia fazer? Nada. O que eu podia fazer? Observar, 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 respirar, pensar que isso também era transitório e a Nietzsche, a Nietzsche na veia, e observar, porque eu não podia, eu nem saberia assim, o que eu faria. Simplesmente continuei sentada com os olhos fechados, simplesmente continuei observando aquilo. E continuei observando, esse foi um momento bem desafiador, acho que o mais desafiador que eu tive, um dos. E observando, e para mim, o que o Vipassana, a meditação, me proporcionou foi a experiência de observar e de adentrar nas sutilezas daquele momento. De adentrar nas sutilezas das sensações físicas que eu estava tendo. E nesse momento eu senti como se minha mente tivesse separado em dois. Tinha uma observando, a outra parte entrar em pânico, mas ela estava observando assim, tá, sua pulsação está mais rápida agora, a sua respiração está mais entrecortada, a sua mente está agindo, rodando em círculos e pensamentos muito rápidos e muito caóticos. E aí eu fui observando aquilo se passar em mim, mas de uma forma observadora. E teve um momento em que a parte mental que estava em pânico queria tomar conta, assim, e quase tomou conta. Mas a Bruna observadora foi observando aquilo e com o pensamento de Anicca, isso também é temporário, isso vai passar. Aos poucos isso foi passando e eu fui observando, e foi passando, e foi passando, e passou, assim. E foi um momento bem chave, de que se você ficar com isso, por pior que seja no momento, porque foi bem difícil, assim, mas por pior que seja, qual sensação, se você quiser cavar um buraco no chão e se meter e achar que você vai morrer, achar que vai ficar louco, achar que alguma coisa vai acontecer com você, observando, aquilo passou, sabe? E essa foi uma chave para mim. Até esse momento estava sendo difícil, mas até então difícil mais fisicamente. E a esse momento eu vi que realmente, primeiro, veio à tona algo que eu não esperava, que já tinha muito tempo, em que eu não tinha tido, e não era uma situação comum na minha vida, então veio à tona, assim, né, os sankaras que estão lá guardadinhos, né, então foi liberando as bolinhas de sankara para vir à tona, mas também para ter essa oportunidade de observação e liberação. E isso que você sentiu da crise de pânico foi porque você acessou alguma coisa no seu passado que também
ativou o gatilho lá 5 anos atrás, da crise de pânico, ou foi a crise de pânico surgiu por causa da meditação Vipassana em si? O que você acha? Eu ouso dizer que é o segundo caso, porque não houve nenhum tipo de gatilho para mim naquele momento. Já era o terceiro ou quarto dia, se não me engano. E aí, assim, nós tínhamos uma rotina completamente programada, que era igual todos os dias. Então, não houve nenhuma situação específica externa que pudesse ser um gatilho para aquilo vir à tona. E não houve nenhum gatilho interno também. Não foi nenhum tipo de pensamento que eu tive ou memória, nada do tipo, assim, que eu identifique como um gatilho. Eu simplesmente estava sentada, como todos os dias estávamos, fazendo a meditação que a gente tinha aprendido na noite anterior, no discurso, e veio de uma forma espontânea. Entendi. Então, eu acredito, eu associo muito com o fato de que a técnica veio à tona, se quisermos chamar de Sankara, veio à tona esse Sankara que estava ali em algum lugar dentro de mim, né? Que estava ali sobreposto e que simplesmente veio à tona para ser liberado. Então, eu não identifico nenhum gatilho. Eu estava sentada e no momento seguinte já estava tendo um pânico. Entendi. E hoje, considerando que a mente mais observadora, objetivamente, conseguiu sobressair a mente mais emocional reativa, e você conseguiu concluir o curso e superar essa crise observando. Você acha que foi uma experiência positiva, no sentido de que, bom, agora eu tenho um instrumento para tratar de crises caso elas surgirem futuramente, ou não? Essa pergunta, eu não sei se tem um viés, assim, porque eu não vejo como uma ferramenta. Eu não vejo o Vipassana ou a meditação, essa técnica específica, como uma ferramenta para lidar com crise de pânico, sabe? Eu associo como uma técnica que permitiu que aquilo que estava dentro de mim fosse liberado e eu tinha o entendimento e o suporte naquele momento para observar e aceitar e pensar que isso passaria. Então, eu não digo que isso foi positivo porque me deu uma forma de lidar com isso no futuro. Eu acredito que que a técnica criou essa oportunidade, veio à tona para ser liberado, porque era algo que eu já carregava. Porém, houve um outro episódio pós-Vipassana na minha vida, eu estava viajando também no meio do metrô, eu comecei a sentir ansiedade, não digo que foi uma crise de pânico, mas eu comecei a sentir alguns sintomas parecidos e de ansiedade, e naquele momento me peguei fazendo exatamente isso, só observando aquelas sensações, observando aquele momento, e quem me observasse de fora jamais imaginaria o que estava acontecendo por dentro, porque eu me mantive assim, impassível. E por dentro eu estava só observando aquilo acontecer, sabe? Então, eu acho que pré-Vipassana eu não teria feito isso, só de observar e esperar passar, porque passou depois. Então, ao mesmo tempo em que eu não quero dizer que o Vipassana é uma ferramenta para você lidar com situações desse tipo, me ajudou também pós-Vipassana em outros momentos. Então, eu acredito que seja positivo por vários motivos. Se me perguntasse no momento em que isso estava acontecendo, eu não acharia positivo. Mas hoje, né, hoje em dia, vendo em retrospectiva, eu acredito que sim. Mas
Então acho que eu posso dizer que o Vipassana me ajudou nesse sentido, mas que foi bem desafiador, assim, no Excelente. momento. A gente estava conversando mais cedo sobre os benefícios do Vipassana e tinha, né, essa questão que eu levantei com o Samuel. E esse benefício de erradicar sankaras profundos do passado, né? Primeiro, qual que seria uma tradução boa de sankara para falar para o pessoal que não sabe o que é sankara? Eu não sei se tem uma palavra específica, eu acho que você poderia Nós dissemos explicar o que é um sankara. impuridades, não? Acho que nós definimos como Talvez uma impuridades. puridade Algo assim. mental, né? E é interessante, porque tanto eu quanto o Samuel, a gente não chegou a ter muita experiência profunda de Voltar erradicar sankaras. uma coisa profunda que veio à tona. E Uhum, você trouxe essa experiência aí que a gente não teve e somou bastante. Bem interessante. uhum. E depois da crise de pânico, como é que foi o resto da experiência? Então, e era engraçado porque foi incrível para mim o quão, digamos, comum, entre aspas, a minha experiência foi, porque houveram dias em que eu estava me sentindo de uma certa forma, a mente estava funcionando de uma certa forma, havia resistência em mim, e sempre que eu chegava para ver os discourse vídeos, no final, o Goenka falando, ele descrevia exatamente o que eu tinha vivido no dia. E era assim, provavelmente hoje você pensou dessa forma, provavelmente hoje você se sentiu assim, e provavelmente hoje você está se sentindo assim. Eu falei, como ele sabe? Meu Deus, então para mim foi incrível como a minha experiência casava exatamente com o que ele falava sobre o dia, né? Sobre como é a experiência daquele dia, para a maioria das pessoas, talvez. E isso me deixou mais esperançosa. Ver isso me deixou mais. Não sei, eu me senti mais acolhida, mas me deu mais força para continuar. Porque teve momentos em que eu pensei que eu não ia conseguir terminar, teve momentos em que eu pensei que eu ia ficar doida, teve momentos em que eu pensei, enfim. Mas houve algum Todas momento em essas. específico que consideraste mesmo, ok, este é o meu último dia, amanhã vou-me embora? Houve mesmo algum momento específico em que consideraste isso? Eu acho que teve. O mais perto que eu cheguei disso, assim, de realmente desistir, acho que foi um dia, acho que foi no início também, talvez o terceiro dia. O terceiro dia para mim foi bem difícil. Talvez o terceiro dia em que eu tive uma situação também desafiadora, não estava conseguindo meditar, e vieram alguns padrões mentais, e inclusive eu fui falar com o professor assistente, no momento em que a gente conseguia, tinha aquele momento, né, que a gente poderia discutir com ele. E eu me lembro que, agora eu não me lembro a situação específica, mas eu me senti muito frustrada com a resposta dele, muito frustrada. E eu me lembro que eu saí da sala chorando. E depois teve o momento da meditação em grupo. E eu saí da meditação em grupo, falei, não vou desistir. E aí fui pro quarto chorar, e aí, enfim, tomei banho, tá? Aproveitei para ter um autocuidado também, de outras formas. Mas aquele abandono, digamos assim, da sessão em grupo, para mim foi o mais perto que eu cheguei de realmente desistir, porque para mim era uma coisa muito séria. Eu desisti de algo que eu me comprometi. Então, eu não estar indo naquela meditação em grupo que eu sabia que era obrigatória, para mim era assim, poxa, então você realmente desistiu, né? Mas era frustração e hoje em dia
depois, né, do Vipassana, eu identifiquei como alguns padrões mentais meus que também vieram à tona, porque não foi só físico, alguns padrões mentais, psíquicos, psicológicos, subconscientes, também vieram à tona de comportamento. E naquele momento, aquela frustração, e tudo fica muito mais, para mim, pelo menos a minha experiência foi de que tudo ficou muito mais nítido, e tudo ficou muito mais intenso. Então, a frustração, que talvez no dia a dia seria uma frustração, tipo, não, tudo bem. No Vipassana, tudo se intensificou. Então, era uma frustração no sentido que eu quase não conseguia lidar com aquilo. E aquilo carregava padrões mentais, comportamentais, que eu, né, vinha tendo, assim, inconscientes, inclusive. E esse momento, então, para mim, foi o máximo que eu cheguei. Eu não me lembro de ter pensado, vou fazer as minhas malas e vou falar com eles que vou sair. Porque o que me ajudava muito era no final do dia a gente ver os vídeos com o Goenka. Teve vários dias em que eu cheguei assim, tá, hoje vai ser meu último dia, talvez amanhã então eu penso em desistir, mas eu via o vídeo e aquilo me dava uma paz. Me dava tá, tudo bem, eu consigo mais um dia, vamos lá. Mais um dia, vamos continuar. Eu olhava pro Fernando, ele tava super sorridente, feliz, e eu, filho. E aí então os discursos me ajudaram muito, assim, no sentido de que, primeiro, o Goenka falava exatamente o que eu estava sentindo no dia. Segundo, o que ele falava sobre a técnica também, da questão filosófica, me trazia também um conforto e me tirava daquele lugar de resistência, de desistência, de dúvida. Então, acho que esse foi o episódio que eu pensei assim, mais forte de abandono, digamos assim. Mas foram dias. O terceiro, acho que foi o mais difícil para mim, depois o sétimo, ou o oitavo. E isso variou um pouco, porque eu me lembro que o Goenka falando acho que era do segundo ou do terceiro, e do sexto, algo assim. E para mim foi depois, foi o terceiro, o quarto e o sétimo. E o Tu oitavo, disseste qual assim, é que que foram foi o bem teu, Fernando? difíceis. É que para mim foi O meu, claramente o segundo e depois disso foi mais fácil. Mas o tu não sei meu se disseste o teu o meu foi o segundo, né? O segundo. primeiro já, o primeiro eu já tava sofrendo pra caramba. No O segundo, primeiro para mim foi acho ok. que foi no segundo ou no terceiro que eu fui conversar com o professor. E aí ele falou, you have to overcome your mind, superar sua mente. E aí eu comecei a realmente superar um pouquinho, dia após dia. Aí foi melhor, depois do segundo, depois que eu conversei com o professor. Agora, no segundo curso que eu fiz, no dia que ele ensina o Vipassana, acho que é o quarto, esse aí foi difícil para mim, porque quando ele estava ensinando o Vipassana, acho que de 3 a 5, fica 2 horas ensinando o áudio. Eu fiquei tentando sem movimentar, fazer aquela meditação profunda, escutar direitinho. E aí depois da meditação, aí teve um intervalo, e aí depois da próxima meditação ele fala, você tem que meditar agora, essa hora, sem movimentar, sem nada. Isso no final do dia, depois que eu fiquei 2 horas sem mexer, e já estava com o corpo destruído. Aí eu fui tentar fazer essa 1 hora sem mexer. Só que aí chegou alguma hora que eu já estava reagindo com dor, estava sofrendo mesmo. Aí eu comecei a mexer, trocar a posição. E aí, por eu ter tentado suportar uma dor muito intensa por muito tempo, aí chegou no Discourse Video, eu estava pedindo para o servidor para eu deitar no chão. Pra você ter ideia, isso realmente aconteceu. Porque eu estava com muita dor. A dor não estava tão passageira dessa vez, não. Aí na segunda vez foi o quarto dia que eu exagerei ali, né, em não mudar a postura e fiquei muito tempo com dor. Mas no dia seguinte eu já estava 100%.
Você acha que esse foi seu maior desafio? A questão física? Questão física, no segundo Assim, da curso, sim. Segundo curso, sim. Porque realmente, desconforto. chega um momento que a dor física também é real, né? Não tem como fugir e falar que é só mental. E eu acho que eu exagerei muito nos limites do meu corpo em ficar sentado sem mexer por muito tempo. E aí começou a pesar ali na minha perna, no meu joelho, no meu pé. Aí foi difícil. Uhum. E para o Samuel, qual você falaria que foi seu maior desafio? Desculpa, diz? Perguntei qual você acha que foi seu maior desafio. Eu diria que foi, ahm, desde logo, eu já conversei aqui um pouco com o Fernando, as 2 primeiras horas do dia de meditação. Tanto que eu até cheguei a confessar aqui pela primeira vez que pelo menos um dia ou 2 eu apenas saí da cama às 6h30 para ir tomar o café da manhã, que chegou a acontecer. Essas primeiras 2 horas foram muito complicadas, todos os dias, mas eu acho que por acaso, acho que até correu bastante bem. Acho que todas as minhas dificuldades foram também dentro do normal e também, como eu estava a explicar ao Fernando, eu acho que sempre tive uma visão muito positiva daquilo. Por muito que tivesse a custar, eu sempre tive uma... Por exemplo, imaginamos que estávamos no 3º dia. Eu pensava para mim, boa, eu já estou no 3º dia, em vez de pensar, eis, ainda estamos no 3º dia. Uhum. Tentava fazer estes pequenos esquemas mentais, ou por exemplo, estava no 6º dia, ok, já estou a 60%, que é já mais de metade, ou seja, mais de metade passou, então o pior já passou, agora só faltam mais 4, está quase. Tentava ter esta mente sempre positiva e eu acho que isso ajudou bastante na forma como eu levei as coisas. Portanto, eu acho que o dia mais difícil acabou por ser esse segundo. O primeiro não foi o mais complicado porque como era tudo novo, estava ainda a aprender para onde ir, como fazer, portanto, nem sequer houve assim muito tempo para ser difícil. Mas o segundo, sim, o segundo foi o mais complicado até começar a dar este shift da mente de ok, já estou no segundo dia, já está, só faltam mais 9. Portanto, acho que esse foi o momento-chave, o segundo dia. Foi o pior e ao mesmo tempo o início de algo melhor. E Nirvana, com Samuel, Fernando e Bruna.